Bom dia, pessoal. 7 da manhã em ponto. Estamos começando aqui a edição de hoje, dia 25 de março de 2026 do nosso Desperta. Eu quero que você saia da cama com alegria e tenha um dia excepcional hoje, quarta-feira, né? Meiozinho da semana, porque, enfim, o dia está quente, a essa altura do campeonato. As informações estão pululando aqui na minha tela para a gente começar a entender o que aconteceu ontem no Brasil e projetar o dia de hoje. Então, bom dia para você, que você acorde com muita alegria e disposição para enfrentar essa quarta-feira. Gente, Bolsonaro está em casa, na sua gaiola de ouro, né? Depois de purgar um período lá na Papudinha, agora o presidiário da extrema-direita brasileira está em casa, do jeito que queria, recebendo lá a atenção da família. Michele Bolsonaro disse que vai cuidar muito bem dele, não pode mais dormir sozinho, só que vai de tornozeleira, né? E ontem nas redes sociais foi engraçada a reação, porque ao invés de ficarem alegres por terem de volta o pai em casa, parecia um pé da vida, sabe? Em manifestações no Twitter, essa coisa toda, dizendo que isso não é nada, né? Não é concessão nenhuma. Não custa lembrar aqui que custou sim uma maratona lá de Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, ministro do Supremo, lá na orelhinha do Xandão, para soltar o Bolsonaro, para tirar o Bolsonaro da cadeia. Agora, tirando isso, enfim, é um paciente idoso, cheio de problemas de saúde e não vai estar livre de 1000 restrições. Não vai poder falar no telefone, não vai poder brincar nas redes sociais, como ele gosta. Enfim, não vai poder uma série de coisas que eu duvido que ele vá cumprir, mas está lá tudo escrutinado, tudo escrito lá no papelzinho com o qual o Alexandre de Moraes mandou tirar o Bolsonaro da cadeia, tá? Outro sujeito da extrema-direita que não está bem na foto é quem? Donald Trump, Donald J. Trump. O grande ditador universal, o homem que se acha um César romano e que quer impor ao mundo as suas vontades e as suas birrinhas, né? Só que dessa vez numa situação muito desgastante para ele. Enquanto as pesquisas nos Estados Unidos mostram que a popularidade dele continua decrescendo, hoje ele tem praticamente 1/3 da opinião pública a favor dele, por mais incrível que isso possa parecer. Mas os cidadãos americanos, os cidadãos norte-americanos ou estadunidenses, como você queira, estão sentindo na pele o que é uma aventura irresponsável de um sujeito que, como eu digo aqui todo santo dia, beira um estado de demência frontotemporal claro. O que está acontecendo? O Trump começou uma guerra sem propósito, achou que ia ser um passeio sobre o Irã, e não era um passeio sobre o Irã. O Irã é uma nação que tem uma capacidade militar incrível e resistiu bravamente nessa investida de Israel e dos Estados Unidos contra o seu território. Agora Trump está dando um jeito de voltar para casa. E ele conseguiu fazer isso com a intermediação do Paquistão, país que está lá no leve trás de documentos entre um lado e outro, mas houve claramente um recuo de Trump, sabe? Uma vitória de pirro, sabe? Aquela vitória que custa muito mais caro do que uma derrota, né? O general Pirro é um personagem muito interessante da memória grega. Ele que, enfim, ao final de uma batalha, diz que outra guerra como aquela, se acontecesse, ia acabar com seus exércitos. Com relação ao Trump, é mais ou menos a mesma coisa assim. Então, tá louco para acabar com a guerra lá. Em compensação, o Irã confirmou que recebeu uma proposta de paz, mas não falou nada a respeito, não teceu considerações a respeito. No entanto, navios que são considerados não hostis já estão voltando a circular lá pelo Estreito de Hormuz. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhadinha no mapa que mostra em tempo real a movimentação de navios para saber o que... Aliás, já está aqui na minha tela. Deixa eu até mostrar para vocês aqui rapidinho. Olha só, esse joelhinho que você vai ver aí, que o Alex vai colocar para a gente, é o Estreito de Hormuz, né? Então a gente vê, olha, aqui, olha, esse vermelhinho, vou aumentar aqui para vocês, ó. Esses símbolos que aparecem aqui em vermelho são navios petroleiros, tá? Vocês veem que já tem aqui, ó, tem pelo menos um neste momento, 4 horas atrás, que foi a última vez que essa posição foi atualizada. Esse navio estava aqui, é um navio chinês, né, chamado Egret, e ele passou pelo Estreito de Hormuz. Então, alguns navios estão passando lá, os iranianos efetivamente estão permitindo a passagem, mas vai entrar para a história americana, o Trump, como um sujeito que, além da irresponsabilidade na condução dos negócios desse país e das guerras, principalmente, né, ainda coloca o cidadão americano numa roubada para pagar uma conta caríssima. Sabe quanto está custando o litro de gasolina em alguns postos da Flórida, o galão de gasolina?
Está custando $8. $8. É quase o dobro do que custava antes dessa guerra insana do Trump. O que significa $8 hoje? R$45, tá? Então, cada litro num galão custa mais ou menos R$11. É o que os americanos estão pagando lá por um litro de gasolina. E não são só eles, né? Porque a aventura deles criou comprometimento para todo mundo, tá? Bom, gente, é isso aí. Esses dois são os dois maiores destaques do nosso programa de hoje. E eu vou chamar já o Alex, meu querido amigo e comentarista desportivo. Bom dia para você, Alex. Tudo bem, meu filho? Como vai você? Bom dia, meu pai, Fábio Panunzio. Oi? O que foi que você está todo agitado aí, Alex? É que eu tava me preparando aqui nos bastidores para entrar e fazer essa participação fascinante com você, meu lindo. Muito obrigado, Alex. Você é muito gentil. Bom Alex, dia, pessoal. Deixa eu te perguntar um negócio. Como é que estão as notícias aí sobre futebol e política, hein? Então, ontem teve algumas estreias de alguns jogos, alguns campeonatos, porém, teve um anúncio ontem que me pegou um pouquinho de surpresa, hein, Panunzio? O que foi, Alex? Então, vou colocar aqui na telinha para nós. O Flamengo renovou o contrato com a BRB, o Banco de Brasília, e fecha patrocínio, que não é mais um patrocínio, é mais um licenciamento e com uma montadora chinesa ali para os próximos anos. Então, o Flamengo renovou o contrato e não é mais patrocínio, e sim um licenciamento do nome do BRB ali no uniforme do Flamengo, Panunzio. Mas o que o BRB tem a ver com o Flamengo? O BRB chama Banco Regional de Brasília e o Flamengo é um time do Rio. Por que esse patrocínio? O BRB sequer tem uma atuação nacional, é um banco focado no correntista do Distrito Federal. Por quê, Alex? Então, Panunzio, pelo que eu entendo assim, mais ou menos de futebol, eu sei que a torcida do Flamengo é bem ampla, está em outros estados ali. Eu acho que esse é um dos motivos pelo Banco Regional ali de Brasília patrocinar o Flamengo. Lembrando que esse patrocínio, eu estava até vendo as notícias antes, esse patrocínio vem bem lá de 2023, aí foi rescindido, voltou novamente. E lembrando, Panunzio, que como tá essa crise entre o BRB e o caso Master ali, porque tem a ligação, porque ele estava tentando comprar ali o Banco Master na ligação com o Daniel Vorcaro, o Flamengo fechou um acordo que não vai estampar o nome BRB e sim o Banco Nação, que esse Banco Nação é um licenciamento, um banco digital do Flamengo para os torcedores do Flamengo e é feito pelo BRB, então eles fizeram essa forma de burlar e não ter o nome associado à imagem do BRB durante essa crise aí. Como é que chama o banco, então, que vai aparecer na camisa do Flamengo? Banco Nação? Já ouviu falar desse banco? Não tem conta lá, alguma coisa assim? Não, ali, lembrando que o Palmeiras tem um cartão virtual, tem uma conta, porém é outra fornecedora ali financeira, outra financeira. A do Flamengo é essa Banco Nação. Eu mesmo, como palmeirense, não teria, mas eu sei que tem milhões de flamenguistas que devem ter a conta nesse banco aí, Panunzio. Vamos ver o que vai dar isso. É estranho pra caramba. Um banco regional de Brasília patrocinando um time que, a rigor, é do Rio de Janeiro. Embora o Flamengo seja um time nacional, o BRB não é um banco de atuação notadamente nacional. Ele está focado, sim, no pagamento da folha de pagamento lá do Distrito Federal e a atuação dele é em Brasília, né? Isso então, mesmo, fica aí o lembrando, registro. Panunzio, que é 25 milhões, um contrato de 2 anos, e o Flamengo irá receber a metade desse valor à vista, porque tem medo de não receber os valores por conta de toda a polêmica que vem desdobrando aí ultimamente. Então, foi a forma que fez o Flamengo de ter um dinheiro a mais na sua conta ali, em medo de toda essa polêmica ali que está acontecendo em Brasília, no Banco Master, com o Vorcaro e tudo, Panunzio. Ou seja, síntese da notícia para você entender. O Flamengo, grande Flamengo, timaço brasileiro, Sim. né? Que ferrou o Palmeiras no ano passado e muito, 2 vezes pelo menos, né? Aqui e lá fora. Esse time aí, que o Alex adora, o Flamengo, Sim. recebeu o patrocínio de 20 milhões do BRB para não estampar a marca BRB na camiseta. Isso. É curioso. E segundo o Flamengo, não é um patrocínio, e sim um licenciamento para tentar limpar a imagem ali do clube, Panunzio. Será que vai limpar com BRB, hein? Vamos Enfim. ver. Beleza. E sobre futebol mesmo agora? O esporte, que é a grande
paixão do brasileiro, Alex. O que nós temos de notícia aí? Então, Panunzio, ontem eu sei que teve algumas estreias, eu não vou mentir, eu não acompanhei, mas tem alguns campeonatos novos que a CBF implementou aí, tem a Copa Sul-Sudeste, a Copa Norte, porém eu não assisti muito, o único jogo que eu vi ali uns gols foi que o Sport ganhou de 2-1 ali do Jacuipense na Copa Norte, e jogando em casa foi essa vitória, porém, para não deixar passar, amanhã vai ter o jogo 5 horas da tarde no Gillette Stadium, lá nos Estados Unidos, entre a seleção brasileira e a França. Lembrando que o Brasil está sem alguns titulares, o Marquinhos provavelmente não vai começar jogando, teve uma lesão, mas é esse jogo que teremos amanhã entre a seleção brasileira e o ótimo time francês, que eu tô viciado na musiquinha do TikTok deles, que foi feita por um IA. Como é que é a musiquinha deles no TikTok? Dá pra gente tocar, não? Pior que não, mas eles falam Dembélé, Shaq, falam o nome de uns jogadores que são estrelas, eu estou apaixonado por essa música, Panusa. Muito bom, deve ser legal. Então, é uma pena que a gente não pode colocar essas coisas aqui, porque tem problema de direitos autorais. O YouTube é terrível para isso aí, a gente não consegue, mas podemos falar, né? Mas sim, o Alex vai ensaiar uma dancinha no TikTok do negócio e vai mostrar pra gente aqui depois, amanhã ou depois, não é isso, Alex? Isso mesmo, amanhã eu ia chamar o Anderson, mas o Anderson não estará aqui pra gente dançar junto, mas eu irei elaborar essa dancinha, Panusa. Tá bom. Vamos nessa. Muito bom. Acabamos por hoje? Acabamos. Sumiu o Alex aí. Sumiu o Alex do vídeo aí. Gente, amanhã vai ter dancinha do TikTok, então, aqui, com o hino de... que é o clube, Alex? Fala aí pra mim. Da França ali, a seleção francesa tá tendo uma música feita tá por falando IA. Pra mim ou pra todo mundo? Pra todo mundo. Vai ter, como é que é o negócio? Então repete. É a música francesa ali, feita por IA do time francês, que fala do Dembélé, Shaq, Olise, todas as estrelas francesas. A gente vai trazer uma dancinha aqui, eu e Andex e o Anderson. Vocês não percam o espetáculo que vai acontecer aqui amanhã. Amanhã já não, você vai precisar de um tempo para ensaiar a coreografia. Acho que na sexta-feira. E depois disso, na semana que vem, nós vamos pedir para o Alex dançar para a gente também o hino do Berlândia Esporte Clube, tá bom? Esse eu sei de cor. Gente, vamos lá, vamos para, enfim, para o que interessa mesmo, né? Que é a questão das noticinhas que estão pululando aqui. Hoje nós estamos cheios delas aqui. Então, começando aqui hoje pelo nosso site, o iclnoticias.com.br, o portal que deixa você bem informado logo cedinho. Manchete principal do nosso grande Chico aqui, que é o editor do site: condenados e inelegíveis. TSE condenou ex-governador e também o presidente da Assembleia Legislativa. Malsinado Rio de Janeiro, não é não, gente? Fala sério, hein? Quanta encrenca com esse governador. Ser governador do Rio de Janeiro é maior perrengue, porque o cara ou sai preso ou sai caçado. Todo mundo. Pega aqui, olha, desde o tempo... Acho que o último governador do Rio que saiu sem problema do governo foi o Leonel Brizola. Porque de lá para cá, Antony Garotinho, Sérgio Cabral, enfim, todo mundo se ferrou aí, né? E agora, ontem, quem se ferrou foi o Cláudio Castro, muito merecidamente. Esse governador que foi lá dentro do caixa de uma fundação da UERJ para meter a mão, contratar 27 mil servidores para atuar na campanha dele. Pagamento em dinheiro na boca do caixa, um absurdo. E ainda achou que podia se livrar da refrega. Mas não, o TSE repôs as coisas no seu devido lugar. Aliás, aqui não vai nem o elogio ao TSE, porque o TSE permitiu que esse sujeito, com essa bandalha toda que fez na eleição, concluísse praticamente o mandato dele, porque ele estava obrigado mesmo a se licenciar agora para disputar outro cargo, né? Só que não vai ter. O futuro político desse sujeito está travado. Ele que entrou ali na carona do Wilson Witzel, outro que saiu da política pela porta do fundo, né? Esse cara está condenado a ficar 8 anos fora da política para o nosso regozijo, para a nossa alegria, né? E assim, para a tranquilidade das contas públicas lá do Rio de Janeiro. Então, o eleitor carioca tem muito que comemorar. Vamos ver se aprendeu alguma coisa agora, porque não é possível, né? Tanto governador ruim, tanta gente desonesta, ladra, descomprometida, né, de compromissos éticos. Não se sabe o que é isso lá no Rio de Janeiro entre governantes. Incrível, né? E é o estado que foi capital do Brasil durante, né, 400 e tantos anos. Pois é, então estamos aí, inelegível com o senhor Cláudio Castro. Daqui a pouco nós vamos explicar como é que isso aconteceu. Segunda notícia importante do dia: os Estados Unidos mandaram um plano de paz para o Irã, na sua vitória de pirro, né? Numa guerra que eles não sabem como vai terminar, mas
que está fustigando entre um míssil em Tel Aviv e outro, enfim, em qualquer lugar do Oriente Médio, acontece uma bomba, a bomba do posto de gasolina, que está bombardeando as finanças do eleitor americano, né? E o eleitor americano está reclamando. O Trump agora não vê a hora de acabar com a sua própria guerra. E aí recorreu ao Paquistão, né? E o assunto da nossa manchete aí no site: Estados Unidos envia um plano de paz, Irã rebate, não chamem derrota de acordo, disseram os ayatolás daquele país. Outro destaque aqui na capa do ICL: com o tornozeleiro, o Supremo mantém controle rígido sobre Bolsonaro na domiciliar, né? Prisão domiciliar concedida a duras penas, rigorosamente, literalmente, pelo ministro Alexandre de Moraes, e assim ele já está em casa agora, né, no aconchego do lar, sendo cuidado pela dona Michele, que deve estar muito alegre com a volta dele à casa, e também pelos filhos que vão poder visitá-lo 2 vezes por semana. Vai ter um controle rigoroso sobre a agenda também, tá bom? O Kleber Lourenço vai nos contar daqui a pouco que o Sóstenes Cavalcante formalizou, sabe aquela história dos 430 mil que foram achados lá no lugar onde ele mora, lá em Brasília, no apartamento dele? Pois é, esses 430 mil foi uma coisa engraçada, porque o Sóstenes Cavalcante, a julgar pela declaração que entregou para o imposto de renda, é pobre de marré, pobrezinho de marré, mas tinha 430 mil em casa. Esqueci, olha, putz, vendi um apartamento, esqueci o dinheiro embaixo da pia lá do meu AP, e aí, só que não cola, porque é uma justificativa muito estranha para uma situação ainda mais estranha. E digamos assim, para dar uma formalizada nesse dinheiro, ele inventou uma transferência de imóveis que não aconteceu até a data da prisão, só aconteceu muito tempo depois. Aí ele fez uma operação retroativa, sabe? Pro rata tempore. Pois é, ele voltou no tempo para poder fazer o registro da operação de venda de um imóvel que ele não possuía antes da eleição, porque não tinha nada, tinha 5 mil reais só no banco, era tudo o que o Sóstenes tinha, era pobre igual nós, tá? Bom, lá em Santa Catarina, um processo num shopping, a Amanda Miranda nos conta que hoje foram presos porque faziam manifestação a favor do fim da escala 6x1. Santa Catarina está caminhando rapidamente para se tornar uma mini ditadura estadual, né? Lá pode tudo, desde que seja a favor da extrema-direita lá representada por aquele esquisitíssimo governador, tá? Lá na Câmara, no Senado, lá em Brasília, no Congresso, o senador Carlos Viana está numa encalacrada. Por quê? A atuação dele em favor da Igreja da Lagoinha é um negócio tão escrachado que os colegas agora estão pedindo a sua suspeição da condição de presidente da CPMI do INSS, que descaradamente esse senhor tem usado para defender interesses corporativos dessa empresa, né, chamada Lagoinha, que tinha até Banco Clava Forte, né? E, bom, esses são os destaques, é sobre isso que a gente vai falar agora, já são 7h18, eu vou chamar o Kleber Lourenço porque está na hora dele. Bom dia, doutor Kleber, apareça para ir. Bom dia, tudo bom, Kleber? Bom dia, Panuso, bom dia, Marcos Gisele, tudo bem? Tô aqui. Tudo bem. Kleber, conta para nós, por onde é que você quer começar hoje? Vamos com o Sóstenes, é um levantamento interessante ali sobre essa história que começou no ano passado, sobre a venda de imóvel, o valor apreendido ali com ele também em dinheiro. Já venho conversando com o deputado e acompanhando essa história desde a operação, e num primeiro momento ele já havia alegado, inclusive isso é comprovado por documentos, de que ele havia feito a venda em novembro do ano passado de um imóvel em Ituiutaba, no valor em torno de R$500 mil. Esse imóvel ele só acabou sendo transferido para o novo comprador apenas em janeiro deste ano, no dia 20. Ou seja, apenas após a operação, onde houve a apreensão do dinheiro e os questionamentos. Sóstenes, eu até cheguei a questionar na época se a transferência, lá em dezembro, se essa transferência havia sido concluída, se já tinha sido pago todos os impostos, se tinha alguma pendência. Ele afirmou que não saberia responder e que alguns dos impostos e informações seriam apenas com o novo comprador. Porém, eu tive acesso ali a documentos tanto da escritura quanto da transação de compra e venda referentes a este imóvel, e eles conformam que sim, apesar de Sóstenes ter concluído a transação, isso foi feito apenas em janeiro. Ou seja, a operação foi no dia 19, se eu não me engano, apenas um mês depois da operação,
que foi passado o imóvel no nome do deputado Sócrates Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados, para este novo proprietário, Panunzio. Beleza. Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos falar um pouquinho agora sobre a prisão do Bolsonaro? Prisão domiciliar do Bolsonaro, porque ele foi para casa hoje. Ô Kleber, é um tratamento isonômico porque os advogados, né, os políticos citam sempre o caso do Collor, quando vão falar do Bolsonaro. Ah, coitadinho do Bolsonaro, porque o Collor ficou só 4 dias em cana, está em casa, o Bolsonaro já está lá faz um tempão. Agora, existe equanimidade em relação, por exemplo, a outros presos que têm uma situação semelhante ou até mais grave do que a do Bolsonaro? Olha, Panunzio, obviamente não, é uma coisa que eu protesto bastante também em relação a essa prisão domiciliar. Vale também ressaltar, e isso eu vou bater muito desse ponto, toda vez que a gente falar dessa história, eu vou lembrar disso, em comparativo em relação ao Collor, que todo mundo usa como parâmetro, o Collor não violou a tornozeleira, o Collor não teve vários avisos e advertências por violações de medidas cautelares, o Collor não teve esses problemas, o Collor não estava em prisão domiciliar e depois foi preso em regime fechado por tentar fugir, segundo a própria Polícia Federal, naquele episódio da tornozeleira. Isso não aconteceu com o Collor. Porém, a coisa é muito mais grave do que se imagina, Panunzio. Eu levantei informações do sistema prisional e, ao longo dos últimos anos, nós temos diversas mulheres e crianças, e aí, acho que de forma mais clara até para aqueles que se dizem defensores da família, nós temos bebês em presídios ao redor do país, por conta de mães que cumprem pena por cometerem crimes, enfim, por diversos motivos, e que não tiveram o benefício da prisão domiciliar, nem mesmo para que pudessem cuidar dos seus filhos nessa fase de amamentação. Segundo os dados do sistema prisional do segundo semestre de 2023, eram 333 mulheres grávidas ou em fase de amamentação nos presídios e 99 crianças viviam dentro de estabelecimentos penais com as mães. Já no segundo semestre de 2024, esse número deu uma leve reduzida, foram 278 mulheres, porém o número de crianças aumentou. Foram 120 crianças vivendo em estabelecimentos prisionais por conta dos crimes cometidos pelas mães e que não tiveram esse benefício. E já os últimos dados que eu tive acesso, que são do primeiro semestre do ano passado, eram 286 mulheres grávidas ou em período de amamentação e 90 crianças vivendo em unidades prisionais. Ou seja, nós temos crianças que não cometeram crime algum presas, enquanto um ex-presidente que cometeu um crime contra a democracia e tentou um golpe de Estado está em sua casa confortavelmente. Devemos lembrar também que a casa de Jair Bolsonaro é uma casa num residencial de alto padrão extremamente confortável, ou seja, um criminoso condenado tem mais conforto e mais direitos do que uma criança recém-nascida que não cometeu crime nenhum. É essa a mensagem que a justiça brasileira passa ao transferir Jair Bolsonaro para o regime domiciliar, para nos ver realmente revoltante. E olha, mais revoltante ainda é a gente perceber que o sistema judiciário não é sensível a ponto de ter a sua própria atenção voltada para esse caso, porque as mulheres são muito menos numerosas que os homens do sistema penitenciário brasileiro, né? Formalmente a conta é a seguinte, tem quase 650 mil marmanjos presos, né? E tem menos de 30 mil mulheres. Então são mais de 600 mil, é 5%. Para cada 20 homens que cometem um crime, uma mulher também comete, né, Kleber? Então é uma conta muito ruim. E criança presidiária é uma cena que realmente choca a gente, né? Crianças que não cometeram qualquer tipo de crime, que fique claro. E que estão com estão presas e não gozam desse benefício que um ex-presidente condenado tem. Bom, então se você quiser ler essa matéria do Kleber, está aqui, olha, eu vou mostrar. Alex, põe para mim a página aqui. Está aqui no nosso site, no portal, né, Kleber? É só acessar lá e você fica sabendo da informação toda, tá? E tem uma situação ainda mais revoltante nessa história também. Eu dei uma pesquisada num caso que aconteceu no final do ano passado, da Maris Vitória Kremer da Rosa, de 26 anos. Ela morreu porque ela estava sofrendo as consequências de um câncer muito severo e ela passou quase todo o período da doença presa. Ela foi apenas libertada e foi para o regime domiciliar alguns meses antes da sua morte por conta da doença. Ela foi presa em 2019 e ela só conseguiu a prisão domiciliar em março de 2025. Então nós tínhamos uma pessoa extremamente doente, com uma doença grave, um câncer, que foi condenada à prisão em regime fechado e ficou lá até quase os últimos meses da sua vida.
Ou seja, tivemos mais um caso de uma pessoa extremamente doente, com problemas de saúde, que não gozou do mesmo benefício do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só no ano passado, Panunzio, mais de 600 presos morreram por doenças no sistema prisional em regime fechado também, que não tiveram esse mesmo benefício. Então, só para você ver, a questão é muito clara, é de sobrenome e de articulação política. É uma decisão política o envio de Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar. É uma decisão claramente política. Pode-se alegar laudos, pode-se alegar o que for, mas não é uma análise objetiva, porque se fosse uma análise objetiva, ou Jair Bolsonaro se manteria preso, uma vez que também reforça esse ponto. Quando o Bolsonaro violou a tornozeleira, ele estava completamente sozinho. Se ele tivesse qualquer outro tipo de problema de saúde, ele teria morrido na sua própria casa. Outro ponto importante, na prisão, Bolsonaro tem atendimento médico 3 vezes por dia. Nesse curto período que ele ficou na Papudinha, ele teve mais de 200 atendimentos médicos, além de acompanhamento com odontologista, fisioterapeuta e todo tipo de especialista. Quantos cidadãos brasileiros que pagam seus impostos, que não cometeram crime, que possuem a ficha limpa, têm direito a consultas médicas regulares 3 vezes por dia e um acompanhamento médico tão primoroso quanto do ex-presidente Jair Bolsonaro? Ninguém. E, infelizmente, ainda assim, ele teve esse benefício. Chocante, viu? Essa história de comparar direitos de um homem como ele, não estou dizendo que não mereça, não entendo nada disso, não quero fazer julgamento aqui de coisa que não me diz respeito, que é a natureza técnica disso, médica, né, dessa história toda. Mas é verdade, sim, que o sistema prisional brasileiro e a justiça tratam de maneira absolutamente diferente os outros que não são o Bolsonaro, tá? E aí, né, as referências desairosas que ele, Bolsonaro e a família sempre fizeram a preso. Não, aquilo é o inferno mesmo, quem mandou delinquir? Se não quisesse ir para a cadeia, não cometesse um crime. Está aí, Bolsonaro, né, pagando o preço da sua desdita. Bom, vamos mudar de assunto para um outro assunto agora. Vamos passar de Bolsonaro para bolsonaristas, né? Como o senador Carlos Viana, por exemplo, que é o presidente da CPMI do INSS e é também um dos próceres lá da Igreja da Lagoinha. Mandou dinheiro para burro, para a igreja, né, para a fundação da igreja, pelo menos R$3.600.000. E aí, o que foi feito desse dinheiro? E o que vai ser feito desse senhor que está usando a CPMI para defender a plataforma comercial da sua igreja, a Igreja da Lagoinha? Kleber. Olha, Panunzio, um requerimento protocolado pelos deputados Rogério Correia, Pedro Czai, Alencar Santana e Lindbergh Farias pede a suspeição do presidente da CPMI do INSS, justamente pela sua proximidade com a Igreja da Lagoinha, que é alvo de diversos requerimentos e suspeitas de envolvimento no escândalo dos descontos indevidos através do Clavaforte Bank. E também existem indícios e suspeitas de relação com o caso Master, uma vez que Fabiano Zettel, o braço direito de Daniel Vorcaro e que era um dos operadores da milícia privada de Daniel Vorcaro, era pastor vinculado à Igreja da Lagoinha, inclusive era responsável por uma unidade que fechou recentemente em Belo Horizonte. E, segundo os parlamentares, existem vários problemas em relação a essa relação e que impedem o prosseguimento de investigações mais específicas na CPMI. Eu conversei com o deputado Rogério Correia, que é um dos autores desse requerimento, e ele me listou alguns motivos que fizeram eles protocolarem esse requerimento. Eu vou pedir para a gente colocar o VT na tela para assistir e ver o que ele falou comigo em relação a esse assunto. Vai lá. O senador Carlos Viana, que preside a CPMI do INSS, tem feito uma ostensiva blindagem impedindo qualquer investigação da Igreja da Lagoinha, da qual ele faz parte. E por isso a bancada do PT pediu a sua suspeição e afastamento da presidência da CPMI. O Carlos Viana tem se negado a colocar requerimentos para quebra de sigilo de Valadão, que é o representante maior da Igreja da Lagoinha, seu amigo pessoal, já que ele pertence à própria igreja, a qual, inclusive, remeteu 3,6 milhões de emenda parlamentar. Tudo isso faz com que ele tenha suspeição, como também doador de emendas parlamentares para a Igreja da Lagoinha. Sua aproximação com todo esse esquema da Lagoinha impede que ele seja isento na apreciação de algo que será, a partir de agora, solicitada, que foi a prorrogação da CPMI. Bravo, hein? Agora, o Kleber, só para lembrar aqui, o Kleber me pediu para colocar aqui de ladinho, a gente ia precisar desse recorte aqui, eu vou colocar para você lembrar para você, né, o que é feito desse dinheiro que esse senador manda lá para a sua empresa, quer dizer, igreja, né? Que
esses 3 milhões e 600 mil reais. Olha, está aí uma matéria do site Revista Fórum, lembrando que um relatório, né, da CGU, que a revista conseguiu, mostra que o dinheiro, a grana que o senador Carlos Viana mandou para a sua igreja, na verdade foi parar no mercado financeiro, como se dinheiro do orçamento da União se servisse, se prestasse para especulação financeira, né, Kleber? Isso, a matéria assinada pelo jornalista Plínio Teodoro mostra que daquele montante de 3,6 milhões que foi enviado para essa fundação da Igreja Lagoinha, 700 mil não tiveram destinação e foram para uma conta em investimento, ou seja, ficou ali para render dividendos, render lucros e afins. Não teve uma destinação para serviços públicos, para serviços de interesse da sociedade, ou seja, é dinheiro que poderia estar indo para outros serviços públicos, para a melhoria de escolas, hospitais, segurança pública e afins, e que ficou retido para especulação. Um verdadeiro absurdo e um descalabro ali que mostra também o descontrole total que temos em relação às emendas parlamentares e que precisam acabar o quanto antes. Então, esse caso levado à tona pela revista Fórum é mais um dos problemas apontados pelos parlamentares e que tornam praticamente inviável a permanência do senador Carlos Viana dentro da presidindo a comissão que investiga o escândalo do INSS. Sem falar dos outros absurdos, como, por exemplo, violar a cadeia de custódia. A Polícia Federal pediu que os materiais fossem recolhidos para que fosse feito um filtro do que era de interesse público, do que era de unicamente conteúdo privado de Daniel Vorcaro. E ele burlou o requerimento da Polícia Federal e solicitou de novo à Apple as informações que haviam sido retidas, sem falar da farra dos vazamentos que tivemos na CPMI do INSS com as conversas entre Daniel Vorcaro e sua namorada e aquelas coisinhas que a gente já fez várias brincadeiras aqui, e vários problemas como, por exemplo, a convocação do Lulinha, o filho do presidente Lula, que foi feita de forma indevida, em lote, quebra de sigilo não devem ser feitas de forma assim ao atacado, porque isso pode configurar pesca probatória, e precisam ser requerimentos específicos e localizados, e aí sim feito a quebra de sigilo, ou seja, deveriam ser votados quebra por quebra, e não um monte de pessoas num bolo só. Sem falar também que foi vazado a quebra de sigilo também do Lulinha, onde não se constatou nada de indevido, mas que também já virou ali panfleto para a extrema-direita também, justamente em ano eleitoral. Então, são mais problemas que se avolumam em torno de Carlos Viana e que motivam esse pedido de suspeição do senador Panunzio. Nossa. Bom, vamos mudar de assunto aqui, já falamos bastante sobre isso. Agora eu quero que o Kleber vai contar de uma bizarrice para a gente que aconteceu lá em Recife. É algo escandaloso mesmo, sabe? Assim, a mão que produziu isso aqui provavelmente não estava bem intencionada. Olha aí na tela, bota para mim, Alex, por favor. Você está vendo aí fotos de quem? Da Duda Salabert, à direita, e à esquerda da Erika Hilton, né? Pois é, essas fotos correm à internet aí e é fácil pegar uma foto deles. Agora, para que a polícia do Recife estava usando essas fotos, Kleber? Olha, um procedimento da Polícia Civil de Pernambuco usou as imagens das deputadas naqueles catálogos de reconhecimento facial, quando uma testemunha vai depor e vai reconhecer algum criminoso ou alguém acusado de algum crime contra essa pessoa. E aí, agora, a Defensoria Pública da União pede a nulidade desses processos onde esse tipo de catálogo com a foto das parlamentares foi utilizado. Sobre esse caso, a gente tem mais informações na matéria do site e eu peço também para que a nossa comunidade possa acompanhar também lá no iclnoticias.com.br. Como é que essas fotos foram parar? Você descobriu, Kleber? Como é que essas fotos foram parar dentro do sistema de reconhecimento fotográfico da polícia de Pernambuco? Não, e a Defensoria também questiona a falta de critérios objetivos para a inclusão dessas imagens no catálogo, Panunzio. Estranho pra caramba. Botar a foto de duas deputadas, justamente, né, deputadas trans, né? Provavelmente a mão que fez essa seleção estava impulsionada por um espírito, né, completamente preconceituoso, porque senão, enfim, poderiam ter colocado a foto de qualquer outra pessoa. Beleza, Kleber, por hoje é só, né? É isso, Panunzio. Até a próxima. Beleza. Um abraço, tchau. Kleber. Bom dia para você. Obrigado, viu? Bom dia. Kleber Lourenço, nosso super repórter aqui, apurando para a gente informações muito legais. Pessoal, vamos então passar ao noticiário do dia aqui dos outros destaques, né? Vamos falar sobre o Cláudio Castro, ex-governador do Rio, renunciou para não ser cassado, mas não adiantou nada, porque o TSE foi lá e, degola nele, vai ficar 8 anos sem disputar uma eleição. Provavelmente os advogados dele não vão tentar algum tipo de manobra aí, mas olha, dessa praga a gente está livre por muito tempo, tá? Por muito tempo.
A matéria no nosso site aqui é do Igor Mello, ela nos conta como foi o processo lá no TSE. O TSE, por 5-2, condenou Cláudio Castro e também o Rodrigo Bacelar, que é aquele presidente da Assembleia Legislativa acusado de vazar informações sobre operações policiais contra o Comando Vermelho. Então, os dois foram cassados, mas não foram cassados por causa de relação com o crime organizado, não. Só com os crimes políticos mesmo, tá? Principalmente o uso de dinheiro público para custear a despesa de campanha. Segundo a nossa reportagem aqui, foi por comandarem o esquema dos cargos secretos na CEPERJ, que é uma fundação da Universidade do Rio de Janeiro, a UERJ, né? E os dois vão ficar inelegíveis por 8 anos e não vão ter que desembolsar uma multa. No caso de Bacelar, o TSE também determinou perda do cargo de deputado estadual. Castro escapou da mesma punição. Por quê? Porque renunciou ao posto de governador um dia antes do julgamento, nessa segunda-feira, para tentar ficar livre da mácula de ter tido seu traseiro chutado pelo pé da Justiça Eleitoral. Votaram pela condenação os ministros Isabel Galotti, que foi a relatora, Antônio Carlos Ferreira, um dos que pediram visto, Floriano Peixoto, Estela Aranha e Carmen Lúcia. Nunes Marques votou pela absolvição de todos os políticos, mas esse Cássio Nunes Marques é uma alma generosa, não é não? Já André Mendonça condenou Bacelar e Lopes, só que absolveu o Castro. É outra alma boa pra caramba, a do ministro André Mendonça. O TSE retomou o julgamento nesta terça, 24, iniciado lá em 2025. A análise foi interrompida 2 vezes por pedidos de visto de Antônio Carlos Ferreira e também do ministro Cássio Nunes Marques. Os condenados ainda podem apresentar embargos ao TSE e também a possibilidade de recurso ao Supremo Tribunal Federal. E aqui a matéria discorre sobre os votos dos ministros. Eu vou ler para vocês aqui um trechinho, porque vale a pena a gente ter mais alguns detalhes dessa informação. O ministro bondoso, Cássio Nunes Marques, optou por fazer um voto muito focado em questões jurídicas. Indicado ao Supremo por Bolsonaro, ele ignorou no voto as principais irregularidades que foram apontadas pelo Ministério Público Eleitoral durante a composição da acusação. Nunes Marques preferiu focar-se nos depoimentos de alguns contratados pela Fundação CEPERJ sobre a existência ou não de pressão para que participassem de atos de campanha. O ministro afirmou ver escassos os elementos eleitorais nas contratações e usou como argumento a contratação de pessoas ligadas a partidos de esquerda, como o PT, o PCdoB e o PSOL. Segundo a votar, o ministro Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto fez uma explanação dura, destacando a gravidade, ao contrário de Nunes Marques, das condutas praticadas por Castro e por seus aliados. Ele disse o seguinte: parece evidenciado que a legitimidade e a normalidade do pleito foram maculados pelo emprego desproporcional de recursos financeiros em favor dos investigados e de outros que não perfazem o polo passivo, ou seja, que não são réus nessa ação aqui, mas que também teriam sido indevida e ilicitamente beneficiados. Tá? E segue por aí. As informações todas sobre isso você tem aqui no nosso site, tá? No iclnoticias.com.br, tá? Eu vou só falar sobre a repercussão disso. Eu vou pular para frente, se tiver mais tempo no final do programa eu volto a esse assunto, tá bom? Porque a gente precisa falar sobre a prisão domiciliar que foi concedida finalmente ao ex-presidente presidiário Jair Messias Bolsonaro. E nós temos aqui no site do UOL a seguinte informação, tá aqui, olha, os ministros do Supremo foram até o ministro Alexandre de Moraes, embargos auriculares lá na cabeça do colega, para manifestar o seu desejo de ver Bolsonaro em casa. Tá? É o que nos conta Daniela Lima no site do UOL. O que ela está dizendo aqui nessa reportagem? O movimento pela concessão da prisão domiciliar ganhou adeptos dentro do Supremo. Nos últimos 10 dias, integrantes da corte próximos a Alexandre de Moraes foram até o ministro para advogar pelo benefício ao líder nacional do PL. Ao menos 2 integrantes do Supremo conversaram longamente com o ministro Alexandre de Moraes sobre o tema. Segundo os relatos, os colegas disseram ao ministro que, dado o agravamento do quadro de saúde do ex-presidente, mantê-lo na Papudim, em Brasília, ainda que sob monitoramento médico em tempo integral, abarcaria um risco dispensável a Moraes neste momento. Os magistrados também argumentaram que, até aqui, a manutenção da prisão de Bolsonaro em regime fechado se amparava em laudos técnicos da equipe médica que atendia o ex-presidente.
mas que a dupla pneumonia havia alterado o quadro e recomendava maior cautela, inclusive cercando o próprio Supremo de cuidados, né? Então, os colegas foram lá advogar para que o ministro Alexandre de Moraes mandasse para casa o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né, preso lá na Papudinha até ontem. O G1, o site G1 faz aqui um balanço sobre o que aconteceu na Papudinha, que acabou se transformando num QG eleitoral, né? Lá, Bolsonaro transformou aquilo, embora em recuperação e, enfim, entre uma crise e outra, ele transformou o presídio numa espécie de QG eleitoral, recebeu visitas de aliados e pré-candidatos antes da UTI e antes da prisão domiciliar, né? A matéria do G1 nos conta o seguinte: olha, o ex-presidente Bolsonaro ficou 2 meses preso na Papudinha. Nesse período, recebeu uma série de visitas de aliados políticos para discutir estratégias para a eleição deste ano. Parte dos encontros resultou em anúncios e articulações de candidaturas, o que transformou a rotina do local em uma espécie de QG eleitoral do bolsonarismo. Aliás, o bolsonarismo, tratando de questões políticas num presídio, é o lugar ideal e adequado. Segue aqui a reportagem do Globo. Em dezembro, o senador Flávio Bolsonaro anunciou que concorreria ao Planalto com o apoio do pai, que naquele momento estava preso na sede da PF, lá em Brasília, e tinha visitas restritas. Após a transferência para Papudinha em janeiro, teve início uma romaria de aliados que foram ver o Bolsonaro em busca de aval para planos de candidaturas a governos estaduais e ao Senado. O acesso à casa de Jair Bolsonaro agora vai ficar restrito por ordem do ministro do Supremo. Quem tem acesso irrestrito a ele são os médicos e os advogados. Os próprios filhos terão só 2 dias por semana para visitar o pai, que vamos dizer que não, mas é absolutamente razoável, né, que, enfim, filhos visitem o pai 2 vezes na semana, é muito. Qual é o filho adulto que visita o pai 2 vezes por semana, né? Bom, só que a aposta no fim desse tipo de restrição não acabou, mas ela arrefeceu, principalmente no Congresso Nacional. Toda vez que diminui a pressão sobre o judiciário em relação a cuidados, digamos assim, cautelares com relação ao Bolsonaro, perde ímpeto no Congresso o movimento pela anistia, que ainda não morreu, mas está lá em estado letárgico, né? E nós temos, a propósito disso, uma matéria na Folha de São Paulo de hoje, dizendo aqui o seguinte: olha, Bolsonaro consegue domiciliar, mas apostas em anistia e redução de penas empacam lá no Congresso Nacional. Essa matéria vai nos dizer o seguinte, matéria assinada por 3 repórteres, pela Laura Scofield, Augusto Tenório e Carolina Linhares, da Folha de São Paulo. Apesar de o ex-presidente Jair Bolsonaro ter conquistado o direito de retornar à prisão domiciliar, as propostas de seus aliados para reduzir ou anular as penas por condenações por tentativa de golpe seguem emperradas lá no Congresso Nacional. O PL da dosimetria foi vetado integralmente por Lula em 8 de janeiro desse ano e aguarda a abertura de uma sessão do Congresso Nacional para que os vetos sejam analisados. Entretanto, o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, tem postergado a convocação da sessão porque há sim assinaturas suficientes para a criação de uma CPI mista para investigar o caso do Banco Master. O Alcolumbre não quer nem ouvir falar em convocar a sessão do Congresso, porque se fizer tem que instalar essa CPMI que pode investigá-lo, né? E ele estará em maus lençóis se a investigação for uma investigação séria. E pelas regras do Congresso, essa comissão seria automaticamente instalada em caso de abertura da sessão, mas o senador tem indicado que é contrário a essa comissão. Eu vou agora mostrar para vocês como foram as reações da família e dos políticos no entorno de Bolsonaro. Vou primeiro colocar aqui uma nota do senador Rogério Marinho, que é hoje o principal prócer da extrema-direita lá no Senado da República. Ele diz o seguinte: a concessão de prisão domiciliar é, no máximo, o reconhecimento tardio de uma medida que teria sido adotada há muito tempo, fosse qualquer outro cidadão, até nas mesmas condições. A gente viu agora há pouco aqui, o Kleber mostrou para a gente que não é bem assim, né? Mães com filhos no presídio, por exemplo, não têm o mesmo tratamento. Mas segue aqui a nota. Ao impor um prazo de 90 dias, o ministro Alexandre de Moraes ignora seus próprios precedentes e escancara o tratamento desigual. No caso de Fernando Collor, não houve essa limitação. Fica evidente que Bolsonaro está sendo tratado como refém.
com a sua execução penal usada para intimidar o seu grupo político. Não bastasse a condenação por um crime impossível, fruto de um julgamento político que atropelou direitos e garantias desde o início, a perseguição continua. Bolsonaro é alvo por suas opiniões e pela força política que representa. Diferente de Lula, condenado por corrupção em todas as instâncias, Bolsonaro não responde por... Até parece, né? Não responde porque o PGR não quis, aliás. Não responde por desvios de recursos públicos, mas por uma narrativa construída para afastá-lo da vida pública, diz aqui o senador Rogério Marinho. E ele prossegue: a prisão domiciliar não é favor, é o mínimo de humanidade e respeito à lei. Ainda assim, não corrige a injustiça original, porque Bolsonaro é inocente. Vamos ver agora o que disseram os filhos, né? Primeiro, Carlos Bolsonaro mandou uma tuitada aí, que é a maneira como eles se comunicam com o mundo, dizendo que é óbvio que fico extremamente aliviado em finalmente ver meu pai em casa, podendo ser cuidado de forma mais adequada, aumentando a possibilidade de sobreviver frente a tantas comorbidades médicas expostas ao longo de meses. Mas isso não pode ser tratado como justiça e nem celebrado como tal, frente a um processo repleto de ilegalidades expostas pela própria imprensa. Para que exista justiça de verdade, nenhuma condenação dentro desse atropelador cenário pode ser normalizada. Qualquer pessoa minimamente decente sabe disso. O curioso é que aqui, a despeito do último parágrafo, a ortografia e a gramática estão mais ou menos corretas, o que é incomum nas comunicações do Carlos Bolsonaro. Agora vamos ver o que ele disse na internet. Ele gravou um videozinho, ele e o Flávio, nós vamos começar pelo vídeo dele, né, Carlos Bolsonaro. Roda para nós, Alex, por favor. O presidente Bolsonaro não cometeu crime nenhum, não desviou milhões de cofres públicos e muito menos deu golpe como tentam acusá-lo. A prisão domiciliar não se encerra o debate, mas se inicia. Bolsonaro não deveria nem sequer estar preso. O último presidente da República com uma conduta ilibada, sendo proibido de estar ao lado do povo e permanentemente censurado nas redes sociais. O maior líder popular da história do Brasil é torturado, silenciado e impedido de se comunicar todos os dias, assim como milhares de brasileiros que só queriam um país melhor. Isso não é democracia. Nós não temos liberdade e não podemos normalizar isso. É triste o que estão fazendo com o nosso país. Penas absurdas, completamente exageradas e descabidas para pessoas sem antecedentes criminais, sendo tratadas como traficantes terroristas. De fato, eu quero ver o presidente Bolsonaro em casa, mas não devemos de maneira nenhuma normalizar o fim da sua liberdade e comemorar migalhas ditatoriais. Torturado é demais, hein? Queria entender, porque os caras falam tudo que vem à cabeça, né? Sobre tortura, o que eles dizem é que eles são a favor. Bolsonaro é um cultor da ideia da tortura, né? E não se faz de rogada, ele sempre defendeu isso mesmo. Agora, é mentira que Bolsonaro tenha sido torturado, isso é total disparate do Carluxo aí, né? Que exagera. Aliás, o Carluxo tem hora que parece torcer contra o pai, porque ele lamenta tanto, ele expõe tanto assim as vísceras do pai doente e tudo mais, que às vezes é de se pensar que se ele não está torcendo pelo pior, sabe? Está lamentando aí o pior. Vamos ver agora o outro filho, Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República até agora, pelo menos, pelo PL. Roda para nós, por favor, Alex. Olha, é uma decisão que nós já vínhamos batalhando há algum tempo, que é o mínimo que nós esperamos que prevaleça para o presidente Bolsonaro, a lei seja cumprida para ele, seja pela sua idade, pelo seu quadro de saúde, a nossa preocupação de ele permanecer sozinho onde ele estava, ali no 19º Batalhão, efeitos colaterais do remédio que ele toma para conter, ou tentar conter o refluxo forte que ele tem. Isso ocasiona um desequilíbrio que pode vir a causar um acidente, como já aconteceu. E a nossa preocupação sempre foi essa, ele ficar ali naquele local sozinho por grande parte do dia, o seu quadro de saúde se agravando. Então, pelo menos é um primeiro passo para que a gente comece a fazer justiça com o presidente Bolsonaro, ele estando na casa dele, com acompanhamento permanente da família, de algum profissional da área da saúde, porque eu insisto sempre, não pode começar um bate-papo como esse sem lembrar que ele jamais deveria estar numa situação como essa, foi julgado por pessoas que não deveriam julgá-lo, por seus inimigos, tudo o que aconteceu durante esse processo, a falta de devido processo legal, a falta de ampla defesa, a falta de imparcialidade, enfim, todos esses temas que nós sempre defendemos e que esperamos aí que com um futuro muito próximo possamos fazer justiça não só ao presidente Bolsonaro, mas todos esses perseguidos políticos.
pessoal, ao invés de comemorar, não ficam lamentando aí. Mas vamos lá, pessoal, vamos mudar de assunto. Ontem aconteceu uma coisa boa lá em Brasília também. A gente tem uma visão crítica do processo político, acaba se esquecendo de que tem coisas boas que eles fazem lá também de vez em quando, né? De vez em quando. E uma dessas coisas aconteceu ontem, o Senado incluiu, está na tela aí para vocês, o Alex vai botar, a misoginia entre os crimes de preconceito da lei do racismo, né? Muito importante isso aqui, muito mais em um país que vê uma onda de feminicídios e ataques de homens a mulheres por questões de gênero crescer a despeito da legislação duríssima que existe, né? Então, o Senado botou lá, a misoginia agora é análogo ao crime de racismo, tá? O Senado aprovou nesta terça-feira, 24, um projeto que inclui a misoginia entre os crimes de preconceito previstos na lei do racismo, texto que agora segue para votação pela Câmara dos Deputados. Embora o projeto tenha ensejado discussões no plenário, a votação foi unânime, 67 votos a favor e nenhum contrário entre os 81 senadores. Proposto pela senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, o texto foi relatado pela senadora Soraya Tronic, do Podemos, de Mato Grosso do Sul, com parecer favorável. O projeto estabelece que serão punidos os crimes de discriminação ou preconceito, de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional e também os praticados em razão de misoginia. Em seu relatório, Soraya define misoginia como ódio, repulsa ou aversão às mulheres. O machismo sustenta desigualdades, a misoginia motiva a violência. O feminismo busca equidade, disse a senadora em plenário. Vamos ver o que a Câmara, né, que é um ninho de reacionários aí, pretende fazer com relação a essa proposta, tá bom? Então, de qualquer forma, está aqui a anotação de um fato positivo. No site Metrópolis de hoje, na manchete de hoje, nós temos aqui uma denúncia mais contra esse governador de Teflon do Distrito Federal, porque nada parece pegar nele, né? Enquanto enfim, o mundo está caindo ao redor do Ibanez, ele está lá reinando solitário. Mas os indícios de corrupção surgem a todo momento. Os indícios de corrupção surgem a todo momento. Esse aqui é o do dia, tá? O PicPay, que é aquela indústria de meios de pagamento, aquela empresa de meios de pagamento, né? É uma espécie de Pix pago, né? Que pertence ao grupo JIF. O PicPay foi contratado pelo governo do Distrito Federal. 81,7 milhões dos salários dos servidores do GDF foram descontados via PicPay, tá? E logo depois disso, o que aconteceu? O governador recebeu no seu escritório particular o pagamento de honorários, né? No valor de mais de R$1 milhão, tá? Quer dizer, uma mão lava a outra, né? Uma mão lava a outra. E, enfim, é mais uma denúncia das várias que estão lá esperando o governador Ibanez, que está lá deitado em berço esplêndido, né, começar a responder pelas suas atitudes, especialmente aquelas atitudes em relação ao Banco Master. Agora vamos tratar um pouquinho do que está acontecendo lá fora, né, na grande derrota americana que está se afigurando no Irã. Trump agora está louco para acabar com a guerra. Vamos recordar aqui que no fim de semana passado, ele falou, ou o Irã abre o Estreito de Hormuz em 48 horas, venceram ontem, essas 48 horas, ou eu vou arrasar, eu vou obliterar, que é o verbo que ele usou, as instalações de energia elétrica do país. Nenhuma coisa, não obliterou nada nem nada. O que ele fez? Enquanto fazia as suas bravatas, ele conversava com militares do Paquistão, tentando encontrar um caminho para que uma perspectiva qualquer de encerrar as hostilidades se afigurasse para eles no horizonte, né? Não conseguiu isso ainda, porque o Irã só confirmou ontem que recebeu uma consulta lá das autoridades paquistanesas sobre essa perspectiva de uma negociação. Mas a rigor não há negociação nenhuma. Ele louco para tirar as forças de lá. Por quê? Porque o petróleo nos Estados Unidos está pela hora da morte. A gasolina tem imposto lá cobrando $8 o galão. $8 significa quase R$45 por um galão de gasolina, que é 3,8 litros. Ou seja, cada litro de gasolina lá está custando para o contribuinte americano R$12, o dobro do que era antes da guerra. E isso faz com que a popularidade do Trump derreta, né? Ele agora está com uma popularidade extremamente baixa, né? Mas vamos ver como é que a própria imprensa americana está noticiando esses fatos, tá bom? Olha, o New York Times de hoje dá esta manchete que você está vendo aí. Os Estados Unidos teriam enviado ao Irã um plano para pôr fim à guerra no Oriente Médio. O plano tem 15 pontos, foi entregue por meio do Paquistão, como eu já falei, né?
cujo chefe do Exército se tornou o principal interlocutor dos Estados Unidos e do Irã. E a reportagem, que é assinada por 3 repórteres desse prestigioso órgão de imprensa, diz o seguinte: os Estados Unidos enviaram ao Irã um plano de 15 pontos, né, refletindo o desejo do governo Trump de encontrar uma saída para o conflito que ele mesmo criou, tá, enquanto lida com as consequências econômicas. Não estava claro o quão amplamente foi construído esse plano, entregue por meio do Paquistão, plano que havia sido compartilhado entre as autoridades iranianas, e pergunta se o Irã aceitaria como esse projeto, né, essa proposta de acordo, como base para negociações. Também não estava claro se Israel, que vem bombardeando o Irã junto com os Estados Unidos, concordava ou não com a proposta. Mas a apresentação do plano mostrou que o governo estava intensificando os esforços para encerrar uma guerra, agora na sua 4ª semana, que envolveu vários outros países. O New York Times não teve acesso a uma cópia do plano, mas as autoridades que falaram sob condição de anonimato compartilharam alguns dos seus principais pontos, afirmando que ele aborda os programas nuclear e de mísseis balísticos do Irã. Até agora, não há uma resposta do Irã sobre o fim das hostilidades, mas o Irã ontem liberalizou a passagem de navios pelo Estreito de Hormuz, destrancou para navios que são provenientes de nações que não são consideradas inimigas do Irã, tá? E por isso essa outra manchete aí no New York Times. Irã afirma que navios não hostis podem navegar pelo Estreito de Hormuz. E eu queria mostrar para vocês como é que está a situação lá agora, lá no Estreito de Hormuz. A gente já viu de manhã, mais cedinho, na abertura do programa, mas eu vou colocar de novo aqui para que vocês tenham uma ideia do que está se passando por lá. A imagem está aí na tela, Alex, põe para mim, por favor. Olha, essa área branca aqui é justamente o Estreito de Hormuz, tá? Nós temos aqui, olha, em cima nós temos a parte do Irã e embaixo nós temos Omã, né? E entre elas, tá aqui, ó, vocês podem ver que aqui nesse cantinho, olha, tem uma coleção de navios fundeados aí. São essas bolinhas vermelhas, elas representam navios parados e alguns poucos em movimento, né? Aguardando uma chance de passar pelo Estreito de Hormuz. Do lado de cá, a mesma coisa. Nós temos aqui, ó, uma coleção de petroleiros aqui nessa área, né, fundeados, aguardando aí a oportunidade de cruzar o Estreito de Hormuz. Mas lá mesmo pelo Estreito de Hormuz, o tráfego de petroleiros é pífio, não tem quase nada acontecendo lá. Agora, nesse momento, tem nenhum navio passando de um lado ao outro, tá? Então, esta é a situação lá no Estreito de Hormuz, né? E, enquanto isso, o Congresso dominado pelos republicanos dos Estados Unidos continua impedindo o Trump de prosseguir com a sua aventura beligerante. Nós temos essa outra manchete também no New York Times, dizendo que os republicanos do Senado bloquearam uma nova tentativa dos democratas de suspender a guerra do Irã. Por quê? Porque ela não tem autorização do Congresso e precisaria ter, segundo a legislação e a Constituição americana, porque não se pode declarar guerra sem uma autorização formal do Congresso, que no caso não existe. Mas os senadores republicanos, que têm uma minoria lá, minoria de 1, tá? Lá é a minoria de um voto em 100. Esses senadores continuam impedindo o Congresso dos Estados Unidos de cobrar do presidente que submeta a ele, Congresso, né, o pedido de autorização para suas loucas aventuras beligerantes, tá? E com isso, pessoal, encerro a edição de hoje do Desperta. Daqui a pouquinho vai começar o N1 e aí tudo que você viu aqui vai ser aprofundado na discussão com os nossos convidados e os nossos comentaristas, tá? E eu quero aproveitar esse minutinho que falta aqui para dizer para vocês, está aqui no meu telão, que nós estamos finalizando a edição do documentário O Golpe do Banco Master, que vai ser exibido aqui pelo ICL no dia 31 de março, na terça-feira da semana que vem, às 8 horas da noite. É um material de ouro, preciosíssimo. E para você fazer parte da plateia que vai acompanhar o lançamento do documentário, aqui está o caminho, despertaicl.com.br. É só você ir nessa página aqui e está aqui o convite para você participar do lançamento desse documentário, tá? Que o Eduardo Moreira e a nossa equipe estão preparando para você. Quero desejar para você uma ótima quarta-feira, que você termine bem tudo o que precisa fazer no dia de hoje e tenha sucesso nas suas atividades. E a gente se encontra aqui amanhã, às 7 da manhã, para ver como é que ficou o mundo nas próximas 24 horas. Obrigado para você, até amanhã. Obrigado pela audiência. Foi preciso esperar 6 anos.
Mas a pergunta, quem mandou matar Marielle Franco, tem agora uma resposta. Durante 6 anos, o trabalho da imprensa foi fundamental, não só para buscar informações que foram trazidas a público, mas também para cobrar as autoridades, para que as investigações andassem. Era um campo minado, né? Que a polícia ali estava comprometida. Por que ele vira a chave e faz a delação? Você não precisa ser nenhum detetive para perceber que era uma investigação completamente cheia de buracos, lacunas, ações estranhas dos policiais. Existe um papel fundamental da imprensa para mostrar que essa investigação, que esse inquérito estava contaminado. Acho que não havia essa expectativa dos mandantes de que a Marielle, por exemplo, se tornasse um símbolo internacional da luta pelos direitos humanos. The world wants to know who ordered the murder of Marielle Franco. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. A Polícia Federal diz ter concluído as investigações de um crime que há 6 anos aguarda a resposta. Quem ordenou a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e por quê?